Nós vamos dar continuidade à questão da mulher no mercado de trabalho. E no Brasil, as mulheres elas passaram a trabalhar devido à urbanização, que é o aumento das cidades, que é quando as pessoas elas saem do campo devido à mecanização, né? Então as máquinas vão chegar no campo, vão fazer o trabalho de muitos homens, e as pessoas, as famílias ficam desempregadas, vêm para a cidade enche e se urbaniza, e com isso criam-se novos postos de trabalho, as mulheres elas também terão que trabalhar. Tá? Outra questão foi na época da guerra, quando os homens eles iam para a guerra e as mulheres elas tinham que assumir aquele posto que era o posto dos homens que sustentavam a família, tá? Então elas iam trabalhar por causa disso. Tudo isso a gente pode ver que é uma necessidade, não é uma escolha. Isso quer dizer que a mulher não ficou lutando para ir trabalhar ou para conseguir como as feministas costumam dizer por aí, tá? Outra questão é o seguinte, nós vamos ver agora essa história que se fala muito, que as mulheres elas tinham uma vida muito dura, né, nas sociedades antigas, que elas sempre foram oprimidas e que os homens sempre tiveram muito mais facilidade do que elas. Na Idade Média, existiam oficinas que eram oficinas para as pessoas irem aprender, eram oficinas de aprendizagem, ensinava os ofícios, tá? Para aqueles estudantes, para alguns estudantes. Só que esses estudantes, eles tinham que ser os guri, então os guri que iam para lá. As gurias iam só se quisessem, elas não eram obrigadas, os guris eram obrigados a fazer isso aí, tá? Outra questão é que na Inglaterra também criou-se universidade muito mais facilitadas, né, para as mulheres, mais fáceis do que aqueles cursos que costumavam ser mais difíceis, que se cobrava essa dificuldade dos homens, que eram os cursos que eram frequentados mais por homens. Que cursos eram esses? Engenharia, ciências, e as mulheres sempre elas optaram pelo mais fácil. Sendo assim, na França, o governo francês começou a fazer também, a investir numa educação um pouco menos rígida, mais fácil para que as meninas conseguissem frequentar. Agora sim, ó. As escolas elas vão ser mais frequentadas a partir do momento em que elas começam a ficar mais fáceis. As meninas vão frequentar mais essas escolas, assim como os lugares, tá? Todos os lugares que eram mais inóspitos, lugares de mais difícil, era um lugar onde que tu via menos mulheres. Em Santo Luís, em 1892, os meninos eram 30% dos que frequentavam o ensino médio. A maioria era menina, enquanto isso eles estavam trabalhando nas fábricas. Então, em Santo Luís, ali, o que acontecia? O que a gente está vendo aqui? Que as meninas elas tinham essa possibilidade de frequentar mais o ensino médio, enquanto os meninos eram obrigados a ir para a fábrica e trabalhar para ajudar a sustentar a família. No Oberlin College, fundado em 1833, com o objetivo de ensinar sacerdotes, foi a primeira instituição do mundo a oferecer ensino superior para as mulheres. Olha, veja só, uma escola que foi aberta para sacerdote, foi a primeira instituição do mundo a abrir para as mulheres, tá? E nesse curso, as mulheres elas eram dispensadas dos cálculos. Por que isso? Porque era uma discriminação, porque eles julgavam que as meninas não tinham capacidade, nada disso. Era para facilitar a entrada delas no mercado, na instituição. Tanto é prova disso que 4 mulheres foram para essa universidade. E o que acontece? Isso era sempre escolha das mulheres, não era aquela coisa assim de porque a mulher ela não vai estudar, ela não foi para o mercado de trabalho porque ela não quis, tá? Então, aqui é porque geralmente, às vezes, os cursos eram mais puxados
fazer o curso completo, foram atendidas aqui essas 4, né? Em 1837, no entanto, a grande maioria procurava cursos mais fáceis. Alguns lugares mantêm as escolas sex single. E em 2014, mais de 90% apresentam maior desempenho entre as 25 primeiras posições na Inglaterra eram sex single. Então, assim, ó, daquelas que foram as melhores, né, 25 das primeiras posições eram sex single. O que é isso? Sex single são escolas separadas por sexo. Então, essas escolas existem até hoje, tá? Elas foram sendo substituídas pela escola onde que os guris eles estudam com as gurias, mas antes era separado, devido que a diferença. Que diferença era essa? A diferença entre o homem e a mulher, entre os guris e as gurias, tá? E isso, mas por que essas escolas eram feitas? Por saber que a mulher ela é diferente do características que o homem não tem e vice-versa. Então, por isso, eles acharam, foi feito estudos, de que seria melhor. E realmente, a qualidade em 2014 está provando aqui na Inglaterra que foi muito melhor dessas escolas que são separadas por sexo, tá? Aqui, a Simone Beauvoir, de quem eu não tenho nenhuma simpatia, mas eu vou ter que concordar com ela diz assim, os meninos são mais competitivos porque são mais receptivos às dificuldades. O brusco rompimento com a mãe na tenra idade. Isso aqui ela já botou uma freudiana aqui no meio, mas ela concorda, né, que os guris eles são mais competitivos, que por isso que frequentavam mais esses cursos e iam mais para esses cursos que eram mais difíceis. Esse é um dos motivos porque os homens ocupam a maior parte dos cargos conquistados por mérito ou produção. Isso aí responde também um psicólogo que criou a logoterapia e que também foi vítima do nazismo e foi preso em Auschwitz. Marília Pinto de Carvalho, professora da USP, pesquisadora de gênero e outras feministas lutaram pela universalização do ensino, ou seja, elas não queriam mais essas escolas e não interessava. Por que elas não queriam mais? Porque elas achavam assim que guri e guria não tinham diferença, que por isso eles deveriam ser misturados na mesma sala, tá? Agora, gente, assim, ó, a questão da dificuldade que foi para os homens também, tá? A vida que eles levavam, se a vida deles realmente, se a mulher ela foi vítima, continuando aqui. Plutarco, um historiador do passado, ele descreve o seguinte, que na Grécia e Roma, os líderes que ensinavam os jovens eram ex-escravos ou libertos, né? Que eram pessoas assim que já eram livres, já quer dizer que sempre foram livres, e outras que foram escravas, mas agora eram livres, eram os professores, os mestres desses meninos na antiguidade. Eles faziam, sabe como? Os meninos apanhavam de vara para aprender. Na arte antiga, se usava o chicote. Na Inglaterra medieval, os meninos eram chamados de potros indomados. Eles eram frequentemente surrados. Os meninos. Entre os judeus, Cheder é o lugar onde que eles chamam o quarto dos judeus, chamavam de Cheder, tá? As surras aconteciam e eles usavam o provérbio do rabino que era açoite popado, filho estragado. Em todas as escolas, os meninos eram maltratados e privados de comida e faziam exercícios incansáveis, castigos diretos. Um grande exemplo que a gente pode saber, nós que estudamos história, né, é a escola de Espartacus. Hoje eu estou de Esparta. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Vamos lá. Bom,
Eu vou parar com esse vídeo aqui, depois eu vou continuar, porque nós vamos estudar como que aconteceu a questão do voto também, tá? Do voto feminino, das mulheres passarem a votar.